Olá, seja muito bem-vinda aqui. Eu chamei você para conversar sobre o livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Se você veio do meu Instagram, você sabe que há pouco tempo eu estive de novo diante de uma pessoa que precisou de cuidados paliativos e essa pessoa faleceu. E nesse caso não era uma paciente, era uma pessoa da minha família, era minha madrinha. E a gente acompanhou esse processo de final de vida, né? Acompanhamos durante toda a vida e agora no final da vida dela. E tem uma fase em que não existe mais possibilidades terapêuticas de cura. Então, o que a saúde, o que a ciência pode oferecer é conforto. E como na faculdade eu já tinha tido contato e experiência com cuidados paliativos, eu me lembrei desse livro que é tão valioso, da Ana Cláudia. E ele traz uma perspectiva muito interessante e muito cuidadosa do processo de morrer, que traz muitos ensinamentos para o processo da nossa vida. Falar de morte é falar de vida. Logo aqui no começo, na página 14, ela coloca assim: é uma introdução, acho que é uma introdução. Ainda é uma introdução, sim. Quase todo mundo pensa que a norma é fugir da realidade da morte. Mas a verdade é que a morte é uma ponte para a vida. Então, é muito coerente também com... Tem um livro que se chama... O livro, eu estou olhando para cima porque ele deve estar por aqui. O livro tibetano do viver e do morrer. Nesse livro, o autor coloca dessa forma, que a morte coloca um espelho para a nossa vida. Então, estar num processo de morte de alguém faz você, inevitavelmente, olhar para a sua própria vida. E é mais ou menos essa ideia que a Ana Cláudia coloca aqui, né? Tanto durante o livro, quanto especificamente nessa frase. Esse livro, eu vinha pensando, sabe, agora, para falar, né, com vocês, para conversar. Esse livro não é um livro para ser lido só com a racionalidade, sabe? Ele é um livro para ser lido no silêncio. É um livro que pede uma pausa, que pede certa paciência. Não porque é complicado racionalmente, mas ela fala de uma coisa que chega lá no fundo, sabe? Por isso que eu falo que é esse livro que pede silêncio, que pede uma pausa, que pede um momento de contemplação, de gestão, assim, mas com muita tranquilidade, para que as palavras dela cheguem e toquem e ela transmita o que de fato ela quer transmitir. E é muito interessante que ela começa o livro e já me alegra, assim, porque eu vejo viver sem vergonha em todos os lugares, né? Eu vejo a possibilidade de viver e ser sem vergonha em todo lugar. E ela, contando as histórias dela, ela me mostra quão sem vergonha ela precisou ser. E ela é, né? Inclusive, assim. Ela conta no começo uma história de estar num evento com amigos e o seu diálogo interno, assim, a sua luta interna em falar para os amigos, para aqueles conhecidos, amigos dos amigos, com que ela trabalhava. E naquele dia, enfim, ela se olhou, pegou na sua mão, na própria mão e falou assim, vou falar. E aí quando perguntam para ela, né, com o que você trabalha? Aí ela fala, eu trabalho com pessoas que estão morrendo. E dá para sentir o silêncio que as pessoas fizeram, tamanha a inabilidade que a gente tem de lidar com esse assunto. Então, quando ela conta essa história, logo no comecinho, eu fico assim, nossa, como pessoas que fazem a diferença precisam atravessar esse lugar de assumir quem são, assumir o que fazem. E para mim é sempre muito tocante como, quando alguém tem esse movimento, acaba reverberando nas outras pessoas. Tanto pelo próprio trabalho, quanto pela atitude da pessoa mesmo, né? Então, ela teve a audácia, a coragem de se colocar como essa pessoa que trabalha com pessoas que estão morrendo.
As outras histórias que ela conta aqui nesse começo são ainda da época da faculdade e mostra toda a coragem dela e vulnerabilidade, inclusive, de questionar e ir atrás de respostas que até então não eram comuns ou não existiam. Ela foi capaz de se indignar, de falar assim, como assim? Como assim não dá para fazer nada? Como assim essa pessoa não tem mais nada para fazer? E aí, inclusive, ela vira chacota, né, dos colegas que falam a médica que não aguenta ver o paciente sentir dor ou passar por dor. Então, eu acho que nessa parte inicial não tem como a gente não falar, não tem como passar batido a sensibilidade dessa autora, dessa médica. A sensibilidade, a coragem, a firmeza em colocar para fora, em externalizar suas inquietações e se colocar muitas vezes numa posição de desconforto para achar caminhos melhores para os pacientes dela. E como último ponto dessa parte inicial, que eu estou tratando aqui até a página 40, eu fiz aqui uma divisão muito particular. Esse primeiro vídeo é até a página 40. Ela termina esse capítulo com uma anedota. E a anedota é o seguinte: uma mãe levou o filho até Mahatma Gandhi e implorou-lhe: por favor, Mahatma, diga a meu filho para não comer mais açúcar. Depois de uma pausa, Gandhi pediu à mãe: traga seu filho de volta daqui a 2 semanas. 2 semanas depois, ela voltou com o filho. Gandhi olhou bem no fundo dos olhos do garoto e lhe disse: não coma açúcar. Agradecida, porém perplexa, a mulher perguntou: por que me pediu 2 semanas? Podia ter dito a mesma coisa a ele antes. E Gandhi respondeu-lhe: há 2 semanas eu estava comendo açúcar. Com base nessa anedota e no que ela discorre aqui nesse capítulo, ela traz um tema que é muito importante de ser falado, que principalmente para quem é da área da saúde. Então, eu sou psicóloga, talvez você também aí seja da área da saúde, que ela comenta aqui ainda na página 40. Naquele dia em que ela ouviu essa anedota, eu me dei conta de que a maior resposta que eu procurava havia chegado. Todo o trabalho de cuidar das pessoas na sua integralidade humana só poderia fazer sentido se, em primeiro lugar, eu me dedicasse a cuidar de mim mesma e da minha vida. E aí, lá no final do parágrafo: desse dia em diante, eu teria a certeza de estar com os pés no meu caminho. Posso cuidar do sofrimento do outro porque estou cuidando do meu. As pessoas da área da saúde geralmente caem num lugar de salvadores, né? Não de propósito, não quer dizer arrogância, mas é uma tentativa de cuidar que ultrapassa e chega a entrar num lugar de querer salvar. E isso que ela traz é tão interessante e tão necessário que a gente tem que se lembrar o tempo inteiro. Você, eu, nós, né, que estamos aqui na área da saúde, temos uma grande responsabilidade com a nossa própria vida. Isso mexe com muitos paradigmas individuais, né? Mas enfim, aí é papo para outras rodas de conversa ou para a sua terapia, não é? Mas me diga aí, o que você achou até aqui, até essa página 40, e vamos seguindo. Eu ainda vou colocar para você 3 vídeos, são 4 vídeos ao todo, conversando sobre alguns pontos aqui do A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Obrigada e seguimos por aqui. Beijo, beijo.